Você já imaginou se esse mundo tudo parasse? Como seria o caos, a crise neste mundo? Se muitas coisas fosse necessária, a paralisação. Entenda, será que este mundo funcionaria se fosse feitos, dado uma ordem, por exemplo, de certas coisas pararem de funcionar? Como seria a sua vida? Como seria este mundo? Imagine se dessem a ordem, por exemplo, de um dia neste mundo que os médicos, os especialistas da medicina, os enfermeiros deixassem de trabalhar durante um dia num hospital e deixasse lá os pacientes sozinhos, cada um no seu leito, sem ninguém ali prestar o socorro, prestar ajuda, aplicar medicação. Imagine como seria o caos para essas pessoas. A palavra do Senhor traz um texto que fala que o Senhor Jesus é Senhor do sábado. Os judeus e assim pessoas ainda deste século não compreendem a razão de Jesus fazer muitas obras durante o sábado. Pessoas que ainda seguem à risca a lei do Senhor, mas só que não compreendem a verdadeira razão de que o Senhor determinou que o sábado seria do Senhor, que o sábado seria um dia santo. Aleluia! E as pessoas não compreendem de fato o que significa a razão do sábado na vida do homem. Na verdade, meu amado, o sábado foi criado por causa do homem. E o homem não foi criado por causa do sábado. Deus criou todas as coisas para o homem. Aleluia! E no sexto dia disse que era o dia do descanso do Senhor. Mas não significa que todas as pessoas têm que parar de fazer as suas atividades, as suas tarefas, as coisas que exercem no seu dia a dia. Nada disso. Aleluia! Deus, na verdade, estava mostrando, apresentando a nós que podemos sim tirar um dia, para estender a mão para um necessitado. Exercer a bondade de Deus. Aleluia! O amor fraternal. É isso que significa o sábado. Por isso Jesus sempre disse aos religiosos daquela época que ele era Senhor até do sábado. Porque ele é Senhor de todos os dias, não só do sábado, do domingo, da segunda-feira, de todos os dias da semana e do ano. Ele é Senhor de todas as coisas. Então nós devemos compreender o lado humano de Jesus. Temos que exercer a nossa humanidade. Porque Jesus exerceu a sua humanidade quando esteve aqui na terra. E tudo está escrito para que a gente siga o exemplo do Senhor Jesus. Então, eu te convido a ouvir esta mensagem até o final. E se essa mensagem tocou no seu coração, serviu para você refletir sobre algum assunto, alguma coisa que faltava você assimilar, então compartilhe essa mensagem com mais pessoas. Amém?
No texto de Lucas, capítulo 6, eu quero ler esse texto para vocês, que tem o título dizendo que Jesus é Senhor do sábado. Ouça com atenção esta palavra. E aconteceu que no sábado, passando Jesus pelas searas, os seus discípulos colhiam e comiam espigas, debulhando-as com as mãos. E alguns dos fariseus lhes disseram: por que fazes o que não é lícito aos sábados? Respondeu-lhes Jesus: nem ao menos tendes lido o que fez Davi? Quando teve fome, ele e seus companheiros, como entrou na casa de Deus, tomou e comeu os pães da proposição e os deu aos que com ele estavam, pães que não lhes era lícito comer, mas exclusivamente aos sacerdotes. E acrescentou-lhes: o Filho do Homem é Senhor do sábado. Aleluia, glória a Deus. Jesus vai ensinar os fariseus e nos ensina aqui, respondendo a um questionamento dos fariseus, que viu ali o Senhor Jesus passar com seus discípulos em uma seara, numa plantação de milho. E ali, talvez, os seus discípulos, com fome, começaram a colher algumas espigas de milho, debulhando elas e começaram a comer, a saciar a sua fome. E a palavra não mostra que Jesus repreendeu eles, mas os fariseus se sentiram incomodados e começaram a justificar, o ato dos discípulos de Jesus. E também pelo fato do Senhor Jesus não ter repreendido, porque se tratava de um dia de sábado. Então Jesus vai falar sobre Davi. Nem sequer, ao menos, vocês leem a palavra de Deus. Nem sequer vocês examinem as Escrituras e vejam que está lá escrito o que fez Davi e todas aquelas pessoas que estavam com ele, famintos, com fome, com extrema necessidade. E vai dizer para eles que Davi entrou na casa de Deus, tomou os pães da proposição, que era permitido somente para os sacerdotes. Somente os sacerdotes, depois ali da troca dos pães da proposição, durante a semana, era permitido a eles consumir aqueles pães, comer aqueles pães, somente os sacerdotes. Mas Davi, com uma extrema necessidade, buscou na casa de Deus, buscou no Senhor a provisão, o socorro, a ajuda. Aleluia. Então ali o sacerdote deu os pães para Davi. E Davi comeu daqueles pães, juntamente aquelas pessoas, aquela multidão de pessoas que estavam com Davi. Porque Davi estava fugindo do rei Saul, que estava ali perseguindo. E aquelas pessoas se juntaram com Davi, estavam fugindo junto com ele e passando a mesma necessidade juntos. Então Deus quer que sejamos mais flexíveis com a situação de cada pessoa. Que a gente exerça a bondade como Deus é bondoso. Que a gente exerça a misericórdia. Que nós façamos isso para com aqueles que estão precisando, estão em extrema necessidade. Deus não castigou Davi e nem aquelas pessoas. Deus não repreendeu. Deus não lançou um castigo para aquelas pessoas, porque não era permitido comer aqueles pães. Então,
O Senhor estava dando uma lição aos fariseus. Aleluia. Que em vez de eles questionar, aleluia, uma coisa que nem eles mesmos praticavam, aleluia, que eles não seguiam. Ou seja, Jesus fala aqui sobre regras, padrões de conduta que as pessoas querem seguir, que as pessoas impõem aí às pessoas para que elas cumpram, mas sendo que elas mesmas não realizam. Aleluia. Não cumpre com elas. Aleluia. O que o Senhor Jesus quer de você é que você apresente o seu lado mais humanitário com as pessoas que precisam. Já imaginou o seu filho de repente sofre um acidente doméstico ou está ali passando mal e é porque é um dia de sábado, você quer seguir à risca, né? O que é criterioso ali, aplicando ali uma restrição, não pode fazer nada no sábado. Você vai deixar o seu filho ou a sua filha morrer ali e não socorrê-la, não levando para o hospital. Aleluia. Então compreenda, Jesus ensina aqui que devemos ser, aleluia, mais humanos com as pessoas. Aleluia. Os pães da proposição simboliza para o Senhor Jesus. Simboliza a provisão de Deus para nós, porque aqueles pães simbolizavam a provisão de Deus para o povo de Israel. Os sacerdotes, somente eles poderiam comê-lo. Aleluia. Aleluia. Mas Jesus veio para uma nova aliança, aplicando uma nova aliança. Aleluia. Havia restrições naquela época, mas Jesus veio como sumo sacerdote e ele é o sumo sacerdote. Então ele te convida. Se você deseja participar do corpo de Cristo, se você deseja sentar à mesa de Cristo, aleluia, Jesus te convida a ter uma vida de santidade com Ele e aprender dele sobre o amor, a aplicação do amor de Deus, do amor de Cristo para com as pessoas. Para você conhecer o amor de Cristo na sua vida e o que o Senhor quer que você faça. Aleluia. Também diante das pessoas. Jesus te convida. Aleluia. Porque ele é o sumo sacerdote. Ele convida você do jeito que você está. Do jeito que você está. Aleluia. Porque ele é o pão da vida. Se você tem fome, se você tem sede, busque pelo Senhor Jesus. Porque ele não vai lhe negar. Porque Jesus vai estender as mãos para você e te ajudar. Aleluia. É necessário ter exceções, como houve nessa de Davi e as pessoas que estavam com ele. Era um caso de necessidade, de extrema necessidade. Aleluia. Então, que você reflita sobre esta mensagem e busque entender como é Deus, como o Senhor age no nosso lugar, como o Senhor Jesus faria numa situação em que você se depara com uma necessidade de uma pessoa. Aleluia. Quantas pessoas buscam ajuda com alguém e o que elas recebem? Xingamentos, desprezo, rejeição. E não é isso que Jesus quer que você exerça para com os outros. Aleluia. Porque isso não é atributo de Cristo, nem de Deus na sua vida, para nenhum de nós. Aleluia.
Aleluia. Se você estende a mão para alguém, se você ajuda alguém, você está fazendo para o Senhor. É isso que significa o sábado, o descanso do sábado. Não é para ninguém parar de fazer as coisas. Não é para este mundo parar. Aleluia. Não fazer mais nada, nenhuma atividade, nada. Aleluia. Porque se acontecesse dessa forma, conforme muitos pensam aí, aleluia. Quantas pessoas estariam agora perdendo as suas vidas por falta de ajuda, por falta de auxílio de alguém, por falta de humanidade, de amor ao próximo? Quantos? Aleluia. Como seria o caos em cada nação, afetando a área econômica e a vida de todos de uma nação, de todo um povo. Imagine as empresas pararem de funcionar, simplesmente porque as pessoas acham que não deve fazer nada no dia de sábado. Essa regra aí, Jesus veio para mostrar que nenhum cumpria com aquela regra, nenhum cumpria com a palavra de Deus e também não compreendia. Então o Senhor traz aqui para você, através dessa mensagem, que você busque este discernimento. O que significa verdadeiramente o sábado do Senhor? Aleluia. Você busca para a sua vida boa parte da semana, dos dias da semana. O que Deus estava demonstrando aqui, que o povo precisava fazer para as demais pessoas, para o Senhor. Aleluia. É uma demonstração de que fazendo bem é necessário para todos. Aleluia. Buscamos para nós mesmos boa parte da semana, do dia. Aleluia. Porque você não tira um tempinho para fazer algo para Deus através da vida de alguém que está aí precisando de ajuda. É um caso de emergência. Aleluia. Aleluia. E Jesus quer que você seja mais flexível. Exerça o seu lado mais humano. Porque Jesus, no livro de Lucas, ele apresenta esse lado humano às pessoas, ao mundo. Aleluia. Fuja dos hábitos tradicionais, dos padrões do mundo, mas siga o exemplo de Jesus. A palavra de Deus também mostra, neste mesmo capítulo 6 de Lucas, aleluia, de Jesus na sinagoga que curou um homem com a mão ressequida. E lá os fariseus, os religiosos, era um dia de sábado também. Estavam lá querendo acusar Jesus, esperando Jesus fazer um milagre para eles acusarem. Aleluia. E Jesus vai perguntar para eles, vai dizer para eles: que vos parece? É lícito, ou seja, é permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou deixá-la perecer? Então Jesus está te perguntando, aleluia, é lícito? É permitido o que para você? Salvar a vida ou deixar alguém morrer? É o que Jesus está te perguntando. Aleluia. Aleluia. Fazer o bem ou fazer o mal? Aleluia. Jesus faz o bem todos os dias, para todos. E Ele quer que você também exerça essa atribuição, que você exerça esta prática. Pratique o bem e não o mal. Aleluia. Estava diante do Senhor Jesus mais uma pessoa que estava ali precisando de ajuda.
de um socorro, de um milagre. Jesus veio para isso. Jesus quer chegar na sua vida para realizar curas, milagre, aleluia, para tratar o seu coração, os seus pensamentos, aleluia, e fugir, romper com todo este ensino errado que apresentam aí para você. Aleluia, aleluia. E que você tome a decisão do convite que Jesus está te dizendo através desta mensagem. Havia restrição naquela época, somente os sacerdotes poderiam comer aqueles pães. Mas Jesus veio e com seu sacrifício, aleluia, aleluia, ele dá a oportunidade para todos fazerem parte da mesa com o Senhor, fazerem parte do banquete divino do Senhor. Porque Jesus partiu os pães com seus discípulos, aleluia, anunciando a nova aliança, anunciando que ele agora é o sumo sacerdote e quer fazer de você o sacerdote da sua casa. Aleluia, para que você se transforme num sacerdote, um representante do Senhor Jesus na sua casa, na sua vida. Aleluia, aleluia. Foi para isso que Jesus veio. O sacrifício de Jesus foi, aleluia, para eliminar todas as barreiras diante. Ninguém poderia comer aqueles pães. Os sacerdotes, porque eram pessoas santas, porque tinham uma vida de santidade. E eles eram que mediavam entre Deus e o povo. Eram pessoas que tinham vida de santidade com o Senhor, sabiam o que era a respeito de santidade. O restante do povo não. E era por eles, no exemplo deles, que Deus dava, aleluia, mostrava a respeito de ter uma vida de santidade, de exercer o amor e a misericórdia de Deus na vida de pessoas. Aleluia. E é isso que o Senhor Jesus quer. Aleluia. Estão barrando você à mesa do Senhor. Estão dizendo quem é digno e quem não é, quem é indigno. Mas, na verdade, Jesus veio para romper isso. E ele te convida para estar sentado à mesa dele, com ele. Aleluia. Aleluia. Para que você faça isso em memória do Senhor, do que ele fez por você, do que ele fez por todos, em nome de Jesus. E que o mesmo exemplo dele você possa exercer e praticar na vida de outras pessoas. É isso que simboliza o sábado. É isso que faltava o povo de Deus, o povo de Israel entender. E é preciso você também ter este entendimento, todos nós. Jesus fala aqui, a seara é grande. Aleluia. A seara é grande. Aleluia. Muitos estão aí passando por necessidade, precisando de ajuda, precisando que você apresente Jesus. Aleluia. Que você fale que Jesus é a sua provisão, que ele é o pão da vida, que é a fonte de água viva. Aleluia. Que ele é o teu sustento. Que se você crer e aceitar o convite dele, você vai ter esse entendimento. Aleluia. Aleluia. Não existe esse negócio de indigno. Jesus é quem media agora entre Deus e todo o povo neste mundo. Amém? Então, reflita sobre esta mensagem. Aleluia. E exerça a misericórdia de Deus. Seja misericordioso. Seja benevolente como Deus é benevolente. Amém?
É para isso que significava o descanso do sábado. O sábado do Senhor é isso. Deus não vai deixar de trabalhar porque você quer seguir conforme o seu entendimento humano. Aleluia. Jesus está socorrendo vidas nesta hora, todo o tempo. E Ele quer abrir a sua visão, o seu entendimento espiritual, para que você exerça o que a palavra ensina, em nome de Jesus. Por isso ele disse no final: o Filho do Homem é Senhor do sábado. Amém? Ele é Senhor do sábado. Ele é o Senhor de todas as coisas. E Ele quer ser o seu Senhor. Que Deus abençoe a sua vida. Reflita sobre esta mensagem. Amém? Compartilha com mais pessoas. Se inscreva no canal. Deixa aí o seu joinha, o seu like. Amém? E que você possa, de alguma maneira, exercer a palavra de Deus, edificando outras vidas. Aleluia. Falando do amor de Deus. Falando da importância de Jesus na vida de pessoas. É isso que Ele quer. Que você se torne um sacerdote na vida de outras pessoas, convidando e dizendo para que as pessoas possam vir participar da mesa de Cristo, participar do corpo de Cristo, porque esta é a vontade do Senhor. Amém? Que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Amém.